mundo falava árabe. Distribuição Sinapse. No contexto histórico do Ocidente, a Idade Média é um enigma. A Europa, entregue aos bárbaros, rejeita o pensamento antigo. As tradições filosóficas e científicas gregas se perdem. Mas após um período de estagnação que durou 7 séculos, essas tradições ressurgem como por milagre e voltam a irrigar os grandes debates intelectuais europeus. Como essa ressurreição foi possível? Teriam os tesouros do pensamento antigo sido recolhidos e desenvolvidos em outro lugar? Para elucidar esse enigma, Bagad el-Nadi e Adel Rifat nos levam para uma viagem pelo tempo, da Meca a Bagdá, do Cairo a Fez, de Córdoba a Samarcanda. O império que surgiu das areias. Os árabes entram em cena. Com a queda de Roma no ano de 476 d.C., o Estado perdeu a soberania. As grandes cidades ruíram. O desenvolvimento da escrita estagnou. E a memória coletiva se apagou. Enquanto as últimas chamas de Roma se consumiam, a Europa mergulhava em um longo período de insegurança e medo, sob domínio caótico de tribos de bárbaros que vinham destruir o império. A floresta voltava a dominar a paisagem e a área de cultivo caía para 4%. Em seu combate contra o paganismo e as heresias, a Igreja procurava afirmar sua autoridade, fomentando o medo obsessivo do pecado e do inferno. Nos monastérios, os manuscritos que escaparam do naufrágio total da cultura antiga caíram no esquecimento. Felizmente, essa cultura havia se espalhado fora da Europa para o sul e o leste do Mediterrâneo, particularmente no Egito. Durante muitos séculos, Alexandria havia sido a imensa e prestigiosa capital do mundo helenístico. Sua universidade, sua academia e sua biblioteca, contendo cerca de 700 mil livros, atraíram os maiores homens de ciência, como Ptolomeu, Arquimedes, Euclides, Hipócrates, Galiano, Filon e discípulos da escola neoplatônica. Bizâncio, herdeira natural de Roma, possuía um rico acervo de manuscritos filosóficos e científicos gregos, mas preferiu cobri-lo com um manto de silêncio. Vítima de repetidas crises religiosas, a cidade não se preocupava em manter debates filosóficos livres, e sim em consolidar os dogmas do cristianismo ortodoxo. No século VI, por causa da rigidez dogmática, chegou a fechar a Academia de Atenas, assim como a de Alexandria. Boa parte dos homens de ciência que pretendiam perpetuar os conhecimentos dessas escolas procurou refúgio junto ao inimigo de Bizâncio, a Pérsia Sassânida. Há séculos, os dois impérios rivais se entregaram a uma guerra sem perdão. Mas o Império Persa, cuja religião oficial era o zoroastrismo, abrigava uma população cristã nestoriana que se opunha aos dogmas ortodoxos de Bizâncio. Essa rivalidade doutrinal favoreceu a sobrevivência da tradição filosófica grega na Pérsia, mas era uma sobrevivência mínima enquanto aguardava a retomada do fôlego. Esse fôlego surgiu de onde ninguém esperava, da longínqua Arábia.
Onde foi o começo dos árabes? Ninguém sabe ao certo, mas a mais antiga atestação data de 850, creio eu. Houve uma batalha em Karká, em que se fez uma coalizão de vários pequenos reinos da época, dentre os quais entre 500 e 800 cameleiros árabes. É aí que, pela primeira vez, surge a palavra árabe para designar um povo da Síria, Palestina. Cada tribo exercia a função de uma nação, de um povo. Era uma unidade. Havia algumas instituições comuns, como as que vemos hoje na Europa. Um idioma comum para a grande maioria do país e também havia a literatura oral, sobretudo a poesia. Além disso, havia os calendários. Havia uma tribo encarregada de montar um calendário mais ou menos comum, já que o ano lunar variava muito em função de cada tribo. Então, criaram uma norma, o que pelo menos marcava as datas das feiras. Existiam tribos totalmente nômades e as seminômades. E como em toda sociedade nômade, havia vilarejos e cidades de caravanas. Eram efetivamente centros e, em geral, marcados pela implantação religiosa, com um templo onde se ia peregrinar. Temos a famosa peregrinação para Meca, que dura até hoje. Depois de ter sido islamizado, existe o Hajj, mas é uma palavra semítica que se pronuncia Rag, em hebreu, e quer dizer simplesmente festa. Exceto no sul da Arábia, essas tribos falavam um idioma conhecido como árabe, primo do aramaico e do hebreu. Mas esse idioma, que praticamente não se escrevia, possuía tantos dialetos quanto o número de tribos existentes. Algumas dessas tribos ultrapassaram a península em direção ao norte para constituir dois pequenos reinos, um vassalo de Bizâncio e outro da Pérsia. Durante muito tempo, esses dois reinos eram um ponto de cruzamento de caravanas prósperas que permitiam o avanço do comércio entre os dois impérios inimigos e entre a Ásia Central e o norte da Europa. Mas, a partir do século VI, a terrível guerra entre bizantinos e persas acabou provocando o deslocamento de seus reinos vassalos. Foi quando o grande comércio intercontinental procurou uma base de apoio longe da guerra, mais ao sul, no interior da Península Arábica. Esta base é Meca. Há séculos, a Meca é um local de peregrinação onde várias tribos politeístas silenciam as suas desavenças uma vez por ano para que possam venerar juntas a Pedra Preta. Um espaço de paz e negociação em que as grandes caravanas encontram o refúgio que procuram. Meca viveu um período de repentina e grande prosperidade que causou a oscilação dos valores tribais, assim como das velhas tradições politeístas. É neste momento que surge Maomé. Natural do ramo pobre de uma das grandes famílias de Meca, Maomé começou dirigindo o comércio próspero de sua mulher e assim viajou liderando várias caravanas nas quais viveu encontros enriquecedores que o tornaram sensível às mensagens judaicas e cristãs. Era um espírito superior, e suas predisposições místicas o conduziam a efetuar sempre que possível retiros solitários em pleno deserto.
Em uma gruta que se tornou famosa em um dia do ano 610, quando já tinha 40 anos, Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel, que o incumbiu de pregar uma nova religião. Em 10 anos, essa religião formou adeptos fervorosos, dentre os quais amigos e parentes do profeta. Os habitantes mais pobres de Meca e os escravos, todos sensíveis ao tom igualitário e pacífico da mensagem profética. Abertamente criticados por Maomé por eludirem e tratarem com indiferença os mais fracos, as grandes eminências reagiram de forma cada vez mais violenta, castigando alguns seguidores da nova religião. Em 620, Maomé é forçado a emigrar para Iatreb, rival da Meca, que se tornará Medina, a cidade do profeta. Foi lá que ele firmou os alicerces de uma cidade conforme a sua nova religião. O Islã é um monoteísmo depurado que não exige clero ou rituais complicados. O homem crente se voltava a um Deus único e todo-poderoso, sem intermediários, e prestava conta de seus atos individualmente. O Islã se dirigia à consciência de cada um para, além das fronteiras familiares e tribais, invocar o gênero humano. Rapidamente, ele conquistou as mentes e arrebatou multidões. Logo, Maomé sentiu-se forte para declarar guerra a Meca, formar contra ela alianças cada vez mais amplas, seduzir as personalidades mais distintas e, finalmente, conquistar a cidade sem precisar entregar-se à última batalha. Pouco depois, Maomé morreu. Nessa sociedade que acaba de ser descrita, existe a profecia e o Islã. E em algumas décadas, alguma coisa se instala. Como pensar essa coisa? Esse arrebatamento excepcional? É muito difícil encontrar uma explicação. Claro que existem explicações milagrosas. A do Islã tradicional. Foi Alá, que é Deus, quem quis tudo isso. Há outras explicações a partir de circunstâncias históricas. E o valor que isso tinha para unificar algumas tribos em torno de uma mensagem comum, de valores comuns, era imenso. Além do mais, as personalidades tinham um papel muito importante. O gênio que lançou isso, o profeta Maomé, usou uma linguagem muito marcante. As principais tribos da península se reconciliaram por uma fé que move montanhas, por um modelo de organização mais flexível e eficiente. Elas sentiam uma irresistível necessidade de expansão territorial, não somente para que se espalhasse a nova fé, mas também para estender a energia e o dinamismo que elas não podiam mais expressar umas contra as outras. Graças à autodisciplina de suas tropas, ao comando inspirado em seus chefes, ao declínio dos impérios que elas atacavam, a sua vitória em todos os frontes foi vencedora. No ano de 636, 4 anos após a morte do profeta, os exércitos do Islã tiveram uma vitória decisiva contra as tropas de Bizâncio. E no ano seguinte, em 637, impuseram aos persas sassânidas uma derrota, da qual não se reergueram. Em 642, o Império Persa desabava, abrindo caminho para a Índia. Quanto a Bizâncio, perdia a Síria, a Palestina e o Egito, abrindo caminho para a África do Norte. Em 649, Chipre foi ocupado, bem como Rhodes logo depois. O Islã Jacques Berke o descreveu como sendo um sistema que, numa época de cansaço do mundo, quis restituir a sua juventude. A
impetuosidade, a audácia, a capacidade de se adaptar a situações imprevisíveis, a vontade de ir sempre mais longe. Essas eram as qualidades dos grandes capitães do Islã, somadas a uma extraordinária humildade, pois eles eram tomados pelo sentimento de que suas vitórias atendiam, acima de tudo, a uma vontade divina de favorecer a expansão do Islã. É assim que se explica a incrível humildade com a qual os capitães se comportaram diante dos califas, sucessores imediatos do profeta. O destino de Khalid ibn al-Walid foi exemplar neste sentido. Khalid era chamado de o Gládio do Islã, pois nunca perdera uma batalha. Gênio militar, ele foi o principal artesão das derrotas infligidas aos persas e bizantinos. Adulado por suas tropas, agia como se tudo pudesse e cometeu alguns excessos. O califa Omar, segundo sucessor do profeta, decidiu afastá-lo do comando na noite de mais uma de suas vitórias brilhantes. O que fez Khalid? Obedeceu. Ele se demitiu do comando, voltou sozinho para Medina e nunca mais se ouviu falar dele. A nova força que o Islã impôs aos árabes relacionava-se não só ao conteúdo e à forma da mensagem profética, mas também ao vínculo original estabelecido entre o poder divino e a margem de iniciativa humana. Com isso, o Islã estimulou o homem crente a partir para a ação e lhe ofereceu um destino possível na Terra. Além do mais, a mensagem profética era formulada num idioma que se impunha a todos pela força de seu ânimo, pelo fluxo contínuo de sua inspiração e a densidade soberana e envolvente de seu poder de expressão. Essa mensagem, transmitida oralmente, começava a se espalhar após a morte do profeta entre companheiros e testemunhas que aprenderam os textos de cor e outros que transcreveram vários trechos em pedaços de couro, em folhas de palmeira ou em ossos. Diferentes versões começavam a circular e, ao mesmo tempo, ameaçavam a unidade da mensagem, já que as regras de ortografia e da gramática árabe ainda não haviam sido firmadas. Por isso, foi de grande importância a decisão tomada pelo califa Osman de colocar por escrito a versão oficial unificada da revelação, o Alcorão. Mas quando a fé suscita a conquista, esta abre caminho para o império e este conduz à construção do Estado, surgem os problemas do poder e estouram as divergências e as rivalidades. Inicia-se um período em que o idealismo religioso se opõe ao realismo político e as dissidências doutrinais se misturam aos interesses do clero. Um conflito armado opôs Ali, o último dos 4 califas companheiros do profeta, a Muáwia, descendente de uma grande família de Meca que outrora havia lutado contra o profeta. Muáwia sai vencedor e toma o poder. Ele estabeleceu sua nova capital em Damasco, fundando a dinastia dos Omíadas, que reinaram por quase um século. Mas apesar dos muçulmanos viverem os primeiros conflitos internos, a relação que eles mantinham com as outras comunidades religiosas acontecia em meio a uma impressionante cordialidade. Os muçulmanos que vinham ocupar uma cidade cristã onde não havia mesquitas tendiam a compartilhar as igrejas existentes com os cristãos.
Esses últimos assistiam à missa aos domingos no mesmo local em que os muçulmanos rezavam às sextas-feiras. Os muçulmanos não procuravam forçar a islamização dos povos conquistados. Ao contrário, eles protegiam os outros cultos, contentando-se em submetê-los a um imposto único, a jizya. Era comum ver cristãos de várias ordens, judeus e zoroastrianos, integrados à administração do califa. Mas não gozavam dos mesmos direitos e privilégios que os muçulmanos, a menos que se convertessem, o que não era encorajado pelos califas omíadas. Uma questão crucial para o destino do império começava a surgir. Em poucas décadas, um poder fantástico caía nas mãos de uma aristocracia comerciante árabe em detrimento de dezenas de povos com culturas e tradições milenares, às vezes mais sábias e refinadas do que a dos árabes. Iriam os omíadas impor a todos esses povos um estatuto de inferioridade permanente em relação aos árabes? Ou, ao contrário, ofereceriam através da islamização e da arabização uma participação nesse poder? A qualquer custo, os omíadas queriam manter o monopólio do poder para a aristocracia comerciante árabe. Contra eles, surgiu uma dinastia árabe rival, a dos abássidas, aliada aos elementos não árabes que reivindicavam uma igualdade de estatuto que o Alcorão reconhecia claramente. Mas o Alcorão, copiado em milhares de exemplares, estava em todas as mãos. E cada muçulmano tinha o dever de ler, estudar e interpretá-lo a seu critério. A partir daí, os dias da dinastia omíada estavam contados. A primeira dinastia de califas, entre 650 e 750, foi a dos Omíadas. Época do Império Árabe dominante, uma dominação árabe com soberanos muçulmanos. Mas em 750, houve uma espécie de revolução, através da qual todos os povos submissos, persas e arameus, declararam: nós nos convertemos ao Islã. Agora devemos ter o poder como vocês, como os árabes. E criaram um império muçulmano e não apenas árabe. Então, o mundo islâmico pôde recorrer aos talentos disponíveis dos povos conquistados, depositários de culturas milenares, das quais algumas eram mais sofisticadas do que a dos árabes. Esse mundo islâmico conheceu uma efervescência intelectual que ganhou todas as áreas do conhecimento. Então, todo o saber antigo que tinha sobrevivido até agora na penumbra e em condições precárias, ressurgia em plena luz do dia, para trazer um novo impulso ao pensamento universal.